Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cecília e eu estou fazendo esse vídeo hoje para ajudar os alunos que estão no W2, que é o nosso primeiro livro de adultos, né, da Wizard. Então, eu vou fazer uma aula de apoio. Eu costumo dar essa aula para os meus alunos que estão com um pouco de dificuldade e ajuda bastante. Eu sempre tenho um feedback bem positivo deles com essa aula. Então eu queria passar isso, como a gente está aí na pandemia, né? Então eu não consigo fazer isso pessoalmente com os meus alunos. Eu estou fazendo vídeo e vou encaminhar para eles. E vou também postar no meu canal do YouTube, que é Cecília Lira, Lira com Y. Eu tenho um canal que, na verdade, não tem nada a ver com a Wizard, né, com as minhas escolas. Ele é um canal onde eu falo da dificuldade de engravidar, endometriose, essas coisas. Mas eu resolvi fazer esse vídeo e vou postar lá no meu canal, tá? Então, é isso aí, gente. Vamos começar, porque tem bastante coisa pra gente ver. Não tem nada a ver com a metodologia da Wizard, tá? Eu não estou dando uma aula de inglês na metodologia da Wizard. Eu estou simplesmente fazendo uma aula de apoio, tá? Então não tem nada a ver com a nossa metodologia, que é bem diferente. A nossa metodologia é voltada para conversação e a gente fala mais de 100 frases por aula. E aqui nesse tipo de aula a gente não vai fazer isso, né? Então a gente só vai tirar algumas dúvidas, tudo bem? Então vamos lá. Na nossa primeira aula do nosso livro W2, a gente aprende dois verbos, que é o to drink e o to eat, tá? Então, beber, a gente fala to drink. E comer, a gente fala to eat. Então, a gente não pode esquecer do to, tá? Então, quando eu quiser dizer comer, eu tenho que usar to eat. E quando eu quiser dizer beber, eu tenho que usar to drink, ok? Então, é isso. Aí, como eu falo, por exemplo, eu bebo, I drink. E eu como, I eat. Mas eu não posso, então, falar I to drink? Não, porque lembra que to drink é beber? Então, se eu falar I to drink, eu estou dizendo eu beber, que nem indinho, né? Então, a gente fala I drink. Eu bebo. E eu como, I eat. Então, eu percebo que os alunos começam a escrever assim, I to eat. Então, não, né, gente? É I eat. Porque I to eat é eu comer. E eu como, I eat. E aí, eu tenho aqui uma colinha, tá, gente? Então, eu tô virando o livro aqui para não esquecer de falar nada para vocês. Na nossa segunda aula, a gente aprende entre outras coisas, tá, gente? Então, assim, a gente aprende um monte de coisa na aula 1, um monte de coisa na aula 2, mas eu pego os pontos específicos onde eu vejo, porque faz 20 anos que eu dou aula de inglês, então eu vejo, eu sinto a necessidade do aluno e o que eu tô fazendo, esses pontos que eu tô pegando são os principais pontos que eu enxergo que o aluno tem dúvida. Tá? Então, quando eu falo, na aula 2 a gente aprende que não é só isso, a gente aprende muita coisa. Mas o que pega para vocês, alunos, é isso que eu tô fazendo, tá? Então, aí na aula 2, como eu tava falando para vocês, a gente aprende dois verbos, que é to speak, to study, que é to speak é falar, to study, estudar. Então, como fica, eu falo, I speak. E eu estudo, I study, ok? Então, é isso aí, estudar, to study. Falar, to speak. Eu falo, I speak. Eu estudo, I study. Ok? E nessa aula também, entre outras coisas, a gente aprende a negar, fazer uma negativa no inglês, certo? Então, por exemplo, eu bebo, I drink. Eu não bebo, I don't drink. Ok? Eu como, I eat. Eu não como, I don't drink. Ok? Vou escrever aí pra vocês na hora de editar o vídeo. Então, o don't é pra falar que não, certo? Eu estudo, I study.
Eu não estudo, I don't study. Ok? Muito bom. Aí a gente vai para a terceira aula. Na terceira aula, a gente tem o verbo to work e to play. Então, to work é trabalhar. To play pode ser três coisas: brincar, jogar e tocar, tá? Então, uma das coisas importantes que a gente vê aqui é que assim, por exemplo, eu jogo futebol. Então, I play soccer, ok? Eu toco piano. I play the piano. Então, quando a gente usa instrumentos, a gente usa o play para dizer que a gente toca um instrumento musical, a gente tem que colocar o the, que é o T-H-E. Então, por exemplo, I play the violin. I play the guitar. E vejo muita gente falando guitar. Acho que por causa daquele negócio de Guitar Hero. Mas não, tá, gente? É guitar. Então, I play the guitar. Ok? Então, a gente não pode esquecer. Quando eu uso play como tocar um instrumento, eu uso o the. I play the piano, I play the violin, right? E I work. Então, eu trabalho na Wizard. I work at Wizard. Ok? Aí também, gente, nessa aula a gente tem um negócio que é assim, ó. Por exemplo, I work at the store e I work at a store. Então, qual é a diferença de I work at the store e I work at a store? Então, quando eu uso o the, a gente está falando de uma loja específica. Então, I work at the store, eu trabalho na loja. I work at a store, eu trabalho em uma loja. Não é específico, ok? Então, eu costumo falar assim, que nos Estados Unidos, né, os americanos, eles são bem frios, assim, né? Não é igual a gente aqui no Brasil. Então, quando você conhece um americano, a gente começa a conversar e na primeira conversa, ele não vai querer falar pra gente, por exemplo, vamos lá, a gente começa assim, onde você trabalha? Aí o americano vai falar assim pra gente, eu trabalho em um banco. Raramente ele vai falar, contar a vida dele, assim. Então ele fala, eu trabalho em um banco e a gente tem que se sentir satisfeita com essa resposta. Porque ele não vai falar pra gente qual o nome do banco, assim, no primeiro momento, tá? Eu costumo brincar com isso, gente, pra explicar pra vocês, porque eu acho que a gente consegue deixar isso mais claro. Então, olha lá, eu trabalho em um banco. Aí a gente continuou sendo amigos e tal. Aí um dia, esse americano fala assim pra mim, então, lembra que eu falei pra você que eu trabalho em um banco? O banco que eu trabalho é o Itaú, por exemplo. Então, esse banco deixou de ser um qualquer banco para virar um banco específico, que é o Itaú. Então, ele deixa de ser I work at a bank para ser I work at the bank. Por quê? Porque agora eu sei qual é o banco. Então, ele se transformou em um banco específico. Então, eu deixo de usar o a para usar o the, ok? I work at the bank, porque aí eu já sei, ele já virou um específico, ok? Eu acho que é isso. Vamos lá. Então, é essa a diferença quando a gente fala do a e do the. Um é artigo indefinido, o outro artigo definido. Aí, depois, gente, na aula 5, a gente tem mais dois verbos. To like e to sleep, ok? Então, eu gosto, eu falo I like. Quando assim, ó, o like, ele já tá assim, ó, gostar de. Então, eu gosto de carros, por exemplo. Então, eu uso assim, I like cars, ok? Esse de aí, eu gosto de carros, no inglês já tá junto com o like. Então, I like cars. Eu gosto de carros. Ok? Então, eu gosto de estudar.
I like to study, ok? I like to study. Por que to study? Porque é estudar. E tem uma coisa, gente, quando a gente tem dois verbos, por exemplo, like e study, a gente coloca o to no meio. I like to study, ok? Eu gosto de estudar. Ficou claro? E I sleep, eu durmo. E aí a gente tem, nessa lição, a gente começa a aprender a fazer interrogativa, tá? Então, até esse momento, a gente vai aprender que para fazer uma pergunta em inglês, a gente vai usar o do, ok? Então, por exemplo, se eu quero perguntar, você gosta? Eu pergunto como? Do you like? Você bebe? Do you drink? Você come? Do you eat? E você estuda? Do you study? Então, para a gente fazer uma pergunta em inglês nesse momento, a gente aprendeu que a gente coloca o que na frente? Do. Ok? Então, do you work? Do you study? Aí a gente já está fazendo uma pergunta, ok? Outra coisa que a gente vê aqui é, por exemplo, I have a book. Então, eu tenho um livro. I have a book. Eu tenho um livro. Ou então, I have an apple. Ok? Então, I have a book. Ou então, a book. Também pode ser usado. Ou I have an orange. Esse an é o AN. Tá? Então, quando eu uso a e quando eu uso AN? Eu uso a antes de consoante. I have a car. E eu uso an, o an, antes de consoante. I have an orange. E aí eu consigo emendar e dizer an orange. Ok? Essa é a diferença do a e do an. Ou a. Tem gente que prefere falar I have a car. Então é isso, a diferença do a e do an. Depois aqui na lição 7, a gente tem o I want e o I go, ok? Então, I want é eu quero e I go é eu vou. Então, to want, querer, to go, ir. E o que acontece nessa lição? Quando a gente usa o go para dizer um deslocamento, por exemplo, eu vou de tal lugar para tal lugar. Então, eu uso o go. Então, vamos pensar assim. I go to São Paulo, por exemplo. Eu vou para São Paulo. I go to São Paulo. Então, eu sempre falo para os meus alunos, gente, quando eu go to, ok? Então, I go to São Paulo, I go to Nova York, por exemplo, né, to New York. Então é isso, sempre que eu go to. Tem alguns lugares que a gente go sem o to. Então, por exemplo, I go downtown. Eu vou para o centro da cidade. Aí eu não uso to. I go downtown. E quando eu vou para casa também, I go home. Eu vou para casa, I go home, sem o to. Ok? Então, até aqui a gente está aprendendo só dois lugares que eu vou sem o to. O home e o downtown. Certo? Então, e aqui também, gente, a gente aprende o what, que é o que ou qual. Então, por exemplo, o que você quer? Então, a frase começa com what. Lembra que a gente tem que colocar o do? Então, ele continua aqui mesmo sendo what. Então, fica assim, ó, what do? Você, you. Então, what do you want? O que você quer? O que você gosta? What do you like? Certo? Então, a gente continua usando o do. E só para lembrar, gente, então vamos lá. Eu bebo, I drink. Eu não bebo,
I don't drink. E se eu quiser perguntar, você bebe? Do you drink? E se eu quiser perguntar, o que você bebe? What do you drink? Ok? Que mais? Vamos lá. Daí na lição 9, a gente tem o have e o understand. Ok? Então, por exemplo, to have é ter. E to understand é entender. Então, como eu falo ter? To have. E entender? To understand. Ok? E eu tenho. I have. Eu entendo. I understand. Então, eu tenho um carro. I have a car. Eu entendo inglês. I understand English. E aqui também a gente aprende o where, que é onde. Então, onde você trabalha? Lembra que a gente aprendeu agora o what? A gente aprendeu, não, a gente fez a revista. Lembrou? What, que era o que ou qual. E agora a gente está vendo o where, que é onde. Então vamos lá. Onde você trabalha? Where do you work? Ok? Onde você estuda? Where do. Não, lembra que tem que usar o do? Where do you study? E como você responde, eu estudo na Wizard? I study at Wizard. Ok? Muito bem. Então, aqui a gente está lembrando o have e o understand e também where. Aí a gente vai para a lição 11, que é I need e I prefer. Ok? Então, então vamos lá, ó. I need e I prefer. To need é precisar e to prefer é preferir. Então, como eu digo, eu preciso estudar. I need to study. E eu preciso comer. I need to eat. Ok? E o I prefer é eu prefiro. Então, I prefer English, por exemplo. Eu prefiro inglês. Ok? I prefer dogs. Eu prefiro cachorros. Ok? E a gente tem o when. Antes do when, deixa eu falar para vocês por exemplo, eu prefiro ir. Eu preciso ir, desculpa. I need to go, certo? E aqui, gente, a gente vê também o very much. Então, very much quer dizer muito. Então, como eu digo, eu gosto muito da minha família. I like my family very much. Esse very much quer dizer muito, ok? Então, eu gosto muito do meu cachorro, por exemplo, da minha cachorrinha Pipoca. I like Pipoca, que é a minha cachorrinha, very much, certo? Então é isso, quando eu quero dizer muito, que eu gosto muito de alguma coisa ou de alguém, eu digo I like, very much. Muito bem. Aí, gente, a gente vai para lição 13, ok? Na lição 13, a gente aprende to buy e to sell. Então, to buy é comprar, to sell é vender. Então, como eu falo, eu compro, I buy. E como eu falo, eu vendo, I sell. Olha só, quando eu uso buy, eu uso for. Quando eu uso sell, eu uso to. Que? Como assim? Assim. Eu compro um carro para minha mãe.
I buy a car for my mom. Eu compro um carro para minha mãe. I buy a car for my mom, ok? I buy a car for my mom. E se eu quiser dizer que eu vendo um carro para minha mãe? I sell a car to my mom, ok? Então, ó, I sell a car to my mom. I buy a car for my mom. Eu compro um carro para minha mãe. E eu vendo um carro para minha mãe? I sell a car to my mom. Essa é a diferença do buy e do sell quando a gente fala do para, que é for ou to. Ok? Essa é legal, essa é uma pegadinha. Aí, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Na lesson 15, a gente tem help e know. Então, to help, ajudar. To know, saber ou conhecer. Ok? Então, I help, eu ajudo. Eu ajudo a minha mãe. I help my mother. E I know, eu usando ele como conheço. Então, uma pessoa, por exemplo. Eu conheço a Maria. I know Maria. Ok? E como eu uso para dizer que eu sei? Porque o know você pode usar ele para conhecer ou saber, ter habilidade para alguma coisa. Então, quando eu quero dizer só conhecer, eu uso know. I know Maria. E quando eu quero dizer que eu tenho habilidade para alguma coisa, eu uso know how. Então, por exemplo, eu sei cozinhar. I know how to cook. Ok? Então, quando ter habilidade, I know how to drive. Habilidade para alguma coisa, know how. Conhecer alguém ou alguma coisa, know. Certo? E aqui também, gente, a gente tem o how many. Então, how many. Quando eu uso how many, já vou aqui falar para vocês do how much. O how many eu uso para perguntar quantos, para coisas contáveis. E how much também para perguntar quantos, mas para coisas incontáveis. Só que me ensinaram isso há muitos anos atrás e eu falava assim, mas contável, incontável, meio complicado isso. Então é assim, ó, gente, por exemplo, quantos carros você tem? Então, how many cars do you have? Então, how many, porque é um contável. How many o quê? Carros. How many cars? Lembra que na pergunta a gente tem que usar o do? Então, how many cars do you o quê? Have. How many cars do you have? I have 2 cars, por exemplo. Ok? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, dinheiro. Olha só. Eu pensando como ajudar os alunos com isso, eu tive uma ideia que é conte a palavra, gente, para você saber se uma coisa é contável ou incontável. Por exemplo, arroz, você acha que é contável ou incontável? Incontável. Por quê? Pega a palavra arroz e conta ela. 1 arroz, 2 arrozes, 3 arrozes. Não pode, não é? Então, arroz é incontável. O que a gente conta são quilos de arroz, certo? Gramas de arroz, sei lá, mas você não conta o que eu quero dizer é a palavra, tá? Então, se você tiver na dúvida de se você vai usar how many ou how much, pega a palavra que você está querendo contar e conta ela. Dinheiro. Vocês acham que é contável ou incontável? É incontável, tá? Por quê? Porque conta a palavra.
Um dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Não, é incontável. O que a gente conta é a moeda. R$1, R$2, $1, $2. A gente não consegue contar a palavra dinheiro, certo? Então é isso. Para você saber se é incontável ou incontável, você conta a palavra. E aí você vai saber. How many é para contáveis e how much para incontáveis. O que mais aqui, gente? Aí a gente vai para a aula 17. Na aula 17, a gente tem aqui o by e o until. Então, quais são os verbos dessa aula? Read e write. Então, to read é ler. To write é escrever. Eu leio, I read. E eu escrevo, I write. Ok? Então, voltando pro until e pro by, olha só, por exemplo, uma frase aqui. I study until 6 p.m. every day. I study until 6 p.m. every day. Outra frase, agora usando o by. I have to go there by noon. Eu tenho que ir lá até meio-dia. Então, quando eu uso until e quando eu uso by, porque os dois querem dizer até, ok? Então, eu estudo até às 6, eu tenho que estar lá até às 7, por exemplo, quando eu uso until e quando eu uso o by. O by, gente, ele é assim, ele é pontual, assim, ó. Por exemplo, eu tenho que entregar a minha tarefa até às 5 da tarde. Eu uso by 5 o'clock. Se é uma coisa que você faz rotineiramente, todos os dias, eu vou para a escola até meio-dia. Então, every day I go to school until midday, até meio-dia, ok? Então, until e by, os dois querem dizer até. Um é uma coisa que você faz sua rotina, então você usa o until. E o by é quando você tem um prazo, certo? Ok, by. Eu tenho que entregar minha tarefa até às 5, by 5. Acho que deu pra ficar claro, né, gente? O que mais que a gente tem aqui? Na aula 19, a gente tem... Na aula 19, a gente entra com a terceira pessoa. He, she, tá? Então, é assim, a gente não pode esquecer, tá? Qual que é a regra para he, she, it? Para he, she, it, no presente, o verbo leva S, ES ou IES. E a gente não pode esquecer. Os alunos esquecem. Então, eles falam assim, ó, vou explicar para vocês. Por exemplo, I drink water. Eu bebo água. I drink water. Quando eu vou usar ele ou ela, que é he e she, eu tenho que pôr um S aqui. Então, fica assim, ó. She drinks water. He drinks water. É claro que a gente não vai falar assim, né, gente? Mas é para entender, para ficar bem na cabeça. Eu bebo. I drink. Ele bebe. He drinks. Ela bebe. She drinks. Ok? E aí existe uma regra para isso. Quando que eu acrescento só o S no verbo, quando eu acrescento ES e quando eu acrescento IES, tá? Então, vamos lá. É assim. Quando eu acrescento, por exemplo, se a palavra terminar, se o verbo terminar em O, CH, SH e X, eu acrescento ES. Por exemplo, love é o verbo to love, amar. Então, eu amo, I love. Ele ama, he loves. O que eu acrescento? Só o S, ok? Go. Peraí, então
Eu tô no quando a gente acrescenta o ES. Então vamos lá. Quando termina em O, CH, SH e X. Então eu falei do love, mas não, eu quero falar do go. O go termina com O. Então vamos lá. I go. He ou she goes. Com ES. Tá, gente? Porque terminou com O. Então, I go, he, she goes. E tem o it também, a mesma regra, tá? Então, por exemplo, wash, que é lavar. To wash, lavar. I wash, eu lavo. She ou he washes, com ES. Por quê? Porque o wash termina com SH, ok? Então, por isso, ES. E I watch, que é eu assisto, que termina com CH. I watch TV. He ou she watches TV, com ES. Por quê? Por causa do CH, ok? E IES, quando o verbo termina com Y. Então, por exemplo, study, né? Estudar. To study, estudar. Eu estudo. I study. Ele e ela. He ou she studies. E tiro o Y e fica IES. Ok? E por quê? Porque ele termina. A gente tem que pegar o Y. E tira o Y, o que vem antes do Y? É uma consoante, que é o D, né? Study, DY. Tira o Y. É uma consoante, ele cai e vira IES. E se for uma vogal, tipo play, jogar, to play, eu jogo, I play, he, she, it, plays. Deixo o Y, só acrescento o S. Ficou claro? Eu acho que... Vamos lá, vamos mais um. Então, vamos mais um não. Deixa eu explicar mais uma vez. Então, play, eu jogo. I play. Então, antes do Y é uma consoante. Para he, she, it, eu deixo o Y, só acrescento S. Study, antes do Y, é uma consoante, que é o D. Tiro o Y e acrescento IES. Tá bom? Ficou claro, gente? Eu sou muito visual. E aí, quando eu vou falar, eu preciso escrever. Mas eu não tô escrevendo na lousa porque eu acho que não vai aparecer. Mas na hora de eu editar o vídeo, vai aparecer aqui pra vocês. Eu acho que vai ficar legal. Olha só, tem algumas coisas que mudam. Por exemplo, o verbo ter, né? To have. Então, eu tenho I have. Para he, she, it, gente, vira has. Fica H-A-S. Então, I have, he, she, it, has. Certo? E nessa lição também, gente, a gente aprende o does, né? Então, como funciona o does? Fica assim, ó. Lembra que eu falei pra vocês que pra gente fazer uma pergunta, a gente precisa usar o do? Então, ficaria assim, você gosta? Do you like? Lembra? Quando a gente vai falar de he, she, it, em vez de eu usar o do, eu vou usar o does. Então, vamos lá. Do you like? Agora a gente vai mudar pra she. Does she like? Então, olha só, na afirmativa ficaria como ela gosta. She likes. Lembra com S no final? Ok. Então, ela gosta, she likes. Agora, pra gente perguntar se ela gosta, em vez de a gente colocar o do, a gente vai usar o does, porque é he, she ou it, eu uso does. Então, eu ponho lá, does she like? E o que acontece com esse S do she likes? Ele cai fora e vira like. Por quê? Por causa do does. Então, quando eu uso does, o verbo volta para o normal. Does she like? Ok? Ela come?
Ela come, na afirmativa, ela come. She eats. Ela come? Uma pergunta, vou começar. Qual é a pessoa? É she. Ah, então para repeat eu pergunto com does. Então vamos lá. Does she e o verbo volta. Eat. Ok? Ficou claro? E aqui também, gente, a gente aprende o why e o because. Então, o why a gente usa na pergunta. É o porquê. Então, por que você gosta? Why do you like? Por que ela gosta? Why does she like? Ok? E a resposta eu vou usar o because. Eu gosto porque tal coisa. I like because tal coisa. Ela gosta. She likes because tal. Então, na afirmativa, repeat, lembra, leva S, ES ou IES, depende da regra. Quando eu vou fazer uma pergunta para repeat, eu uso does ao invés do do e o verbo volta para o normal. Ok? Então, why e because é isso. Os dois são porquê. Um é o porquê na pergunta, que é o why, e o because é o porquê na resposta. Where, ok? Então, where. A gente viu, where é onde. Então, onde você mora? Where do you live? Onde ela mora? Where does she live? Ok? I live in São Paulo, por exemplo. I live in São Paulo. E ela? She lives em São Paulo. Ok? Então, where é onde. E a gente continua usando o do e o does, tá? Não é só porque tem o where que o do e o does vai sumir. Aí, gente, aqui a gente tem o a lot e o a lot of, ok? Então, qual é a diferença do a lot e a lot of? Eles querem dizer muito também. Então, se a professora costumava falar, um é quantitativo, o outro é qualitativo, mas eu não sei, não adianta só a gente ficar colocando essas regrinhas se a gente não explica, né? Tipo contável e incontável, eu acho que fica muito mais claro quando a gente fala, vamos contar as palavras, né? Que nem eu falei no vídeo. Então, o a lot e a lot of é assim. Eu gosto muito de estudar. I like estudar. Lembra? To study. I like to study a lot. Ponto final. Eu gosto muito de viajar. I like to travel a lot. Então, eu gosto muito de viajar. E quando eu uso a lot of? Quando eu, por exemplo, eu tenho muitos livros. I have a lot of books. Ok? Então, assim, ó, quando eu uso a lot of, eu preciso colocar, depois desse of, eu tenho que colocar o quê? Então, eu tenho muitos livros. I have a lot of, o quê? Books. Certo? Então, por isso que a gente fala quantitativo e qualitativo. Porque quando a gente fala de qualitativo, a gente tá falando de qualidade, entendeu? Tipo assim, eu gosto muito da minha família. Ele não é quantitativo, você não consegue contar. Quanto? Muito. Muito é 300? Não existe isso. Então, quando eu falo, eu gosto muito. Então, eu uso I like my family a lot. É como very much. Então, a lot é parecido com very much. I like my family a lot. I like my family very much. E o a lot of é quando a gente tem... você consegue contar. Por exemplo, eu tenho muitos livros. I have a lot of books. Tá? Então, ele é quantitativo. Você consegue contar. Ok? Tipo de quantidade. Então, essa é a diferença. Qualitativo... Eu amo muito a minha família. E quantitativo, eu tenho muitos livros, mas muitos quanto? Sei lá, 183. Então, consegui contar
por isso. Ok, gente? Por isso que é a lot of. E aí, a gente tem o do e o make. Os dois significam fazer. Qual é a diferença de um e qual é do outro? Então, eu costumo falar assim, ó, gente, pensa assim, que o make é tipo construir, ok? O do é realizar. E o make por exemplo, assim, ó, quando você vai fazer um bolo, você pega a farinha, o leite, o ovo, você pega várias coisas e constrói o quê? Um bolo. Então é um make, porque você transformou, ok? E o do é realizar, por exemplo, eu realizo a minha tarefa. I do my homework. Então essa é a diferença. Quando você transforma, você usa o make. E quando você realiza, você usa o do. Ok? Ficou claro? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, ó, fazer um favor. Você está realizando um favor, como você realiza uma tarefa de casa. Então, do a favor, fazer um favor, ok? E eu queria que vocês comentassem, né, no vídeo o que vocês acharam, se vocês acharam que as dicas foram legais, se ajudou, se não ajudou, tá bom? Comenta aqui, eu espero que tenha ajudado e que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada, gente. Não esquece de dar o seu like. E fala mesmo, o que mais vocês querem saber? O que mais que eu posso fazer para ajudar vocês? O que mais vocês têm de dúvidas que eu vou fazer nos vídeos para vocês? Tá bom? Até, gente!